Bom, vocês sabem que eu não sou de ficar fazendo stories tipo blogueirinha, mas eu tenho refletido muito nos últimos tempos sobre a questão negra e hoje, como é Dia da Mulher Negra, eu resolvi gravar esses stories porque eu acho que em alguns momentos, por mais que a gente se exponha, as redes sociais elas podem ajudar outras pessoas que têm dúvidas em relação à forma como pensam ou coisas que acontecem. E quando a gente divide, né, a gente compartilha as nossas experiências, a gente faz esses relatos, a gente pode contribuir com algumas pessoas. Então, por isso que algumas vezes eu acabo fazendo alguns textões. Hoje estou fazendo esse vídeo e é para contar um pouquinho dessa questão da mulher negra, né? Que eu conversei muito com alguns amigos, especialmente com uma amiga que é a Valéria, com quem eu troco muito a respeito disso desde de alguns anos aí. E talvez você nunca tenha ouvido falar, eu fui ouvir há pouco tempo, que é a questão da solidão da mulher negra. Então esse é um tema que a gente precisa falar a respeito, porque ele é importante para a gente compreender como a mulher negra é vista na sociedade. Né, como ela é objetificada, como os homens veem a mulher negra como um objeto sexual, somente para sexo, não para relacionamentos sérios, né? E isso pode gerar a solidão, né, em si, e uma série de questionamentos, problema de autoestima, é, de não se aceitar, de querer se embranquecer, de alisar o cabelo. Né? Eu não tenho nada contra quem alisa o cabelo, quem quer fazer plástica, desde que você tenha consciência de que isso, né, é fruto de um padrão que foi imposto e que o padrão, né, tem um vídeo da Rita Von Hunt do Tempero Drag que ela fala muito sobre isso, sobre o que é padrão de beleza, e eu recomendo. Porque o padrão quem determina é a classe dominante. Né? E a gente tem padrões eurocêntricos num país que é super miscigenado, que tem em sua formação os povos indígenas, né? O povo negro que veio da África e que foi escravizado aqui. Então a gente não pode esquecer disso. Nós não somos europeus. Não somos, até no filme Bacurau, outra indicação também, tem uma cena que dois brasileiros que são brancos, né, se acham americanos, e os americanos falam, não, vocês não são brancos, né? Então a gente tem que ter essa consciência de que nós somos um povo miscigenado, né? Formado por africanos, pelos povos indígenas, a gente não pode esquecer disso, né? Então os padrões, eles nos ferem, eles impedem que a gente tenha que a gente nos aceite como somos, né? Que aceite os nossos cachos, o cabelo crespo, o tom da nossa pele, as nossas raízes, né? Nós tivemos a nossa ancestralidade esquecida por diversas vezes. A gente não tem história africana na escola. A verdadeira história do Brasil não é contada, né? Tem até uma indicação de leitura que eu indico, que eu ganhei de um amigo, que é o Nivaldo, que é o livro do Darcy Ribeiro, que é O Povo Brasileiro, que fala um pouco sobre a nossa formação. É um livro importantíssimo para a gente ler, para a gente entender como nós somos formados, como esse país se constituiu, como o povo brasileiro se constituiu. Então, ser mulher negra, eu tô falando especialmente do Brasil, porque é a realidade que eu vivo, é muito difícil, né? Porque só de uns tempos para cá que eu fui pensar em relação a isso, que eu sempre gostava de me relacionar com pessoas brancas. E eu fui entender depois que é porque os homens negros, eles escolhem as mulheres brancas, né? E os homens brancos só querem as mulheres negras para sexo, né? Não para um relacionamento, não para assumir e sair de mãos dadas por aí. Né? Eu vivi um relacionamento de preconceito, né? Em que eu fui vítima de preconceito pela família do meu ex-namorado, né? Porque eu era negra, né? Eu sou negra de pele clara. Essa foi outra identificação que eu fiz recentemente. Então, eu por ser negra, eles me foram preconceituosos, não quiseram me conhecer, não aceitaram o nosso relacionamento, né? E isso gerou o fim do relacionamento. E hoje eu tenho noção de que eu estava com a pessoa errada, né? Então eu acho que a gente precisa se reconhecer enquanto mulher negra, reconhecer a cor da nossa pele, as nossas origens, valorizar a cultura africana, né? As religiões de matrizes africanas. Eu acho que isso é um ponto importante para eu falar aqui também. Eu já fui preconceituosa em relação à Umbanda, ao Candomblé,
E hoje eu tenho procurado estudar um pouco mais, entender um pouco mais, né? E quebrar todos esses preconceitos que a sociedade vai impondo, né, na nossa vida. E a gente tem que mudar isso. Então, importante de tudo é ler, é se informar, é cada vez mais procurar fontes de informação que tragam, né, coisas úteis e pertinentes e principalmente que não sejam fake news. Né? Então eu acho que nesse momento que tem muita informação por aí, a gente está num momento essencial para falar sobre esse assunto, para falar sobre a negritude, sobre o racismo estrutural. Então eu queria compartilhar um pouquinho desse meu relato. Eu vou fazer 42 anos, eu tive 3 namorados, só um negro. Em toda a minha vida eu me relacionei com 2 pessoas negras, eu acho, né? Em 2 ou 3 no máximo, assim, de namorado foi só um. E ele era negro de pele clara como eu. Nunca me relacionei com uma pessoa de pele retinta. Por conta de onde eu cresci, né, que eu venho de um lugar privilegiado, eu nunca vou esquecer disso. Eu tenho mais amigos brancos do que negros, né, e isso eu comecei a identificar, assim, há alguns meses. Então tem algumas coisas que esse momento de quarentena estão me fazendo rever, repensar, estudar, conhecer mais. E aí, no Dia da Mulher Negra, eu queria aproveitar e compartilhar algumas escritoras, né? O que eu tenho feito bastante é ler e adquirir muitos livros. Então, eu tô lendo Chimamanda, que é o livro dela, eu indiquei ontem aqui, né? Coloquei no meu Instagram, que é o Americana. Ele fala muito, muito, muito sobre negritude, fala muito sobre a questão racial, sobre, né, critica muitas coisas. E faz a gente se reconhecer várias vezes. Então, a Chimamanda, eu comprei um livro da Lélia Gonzalez que ainda não chegou. Eu tenho lido Angela Davis, eu ganhei um do Fábio, que é o meu coordenador aqui no Sesc, e comprei outros 2. Comprei o da Patrícia Hill Collins e tô lendo, tô procurando me informar, procurando entender, conhecer mais, conhecer as minhas raízes, a minha ancestralidade. Até turbante, que eu não era acostumada a usar, eu tenho passado a usar e quero usar cada vez mais. Eu acho que esse reconhecimento é essencial. Reconhecimento das nossas raízes, das nossas, né, se entender como pessoa negra, e mostrar e pensar no nosso papel na sociedade. Então esse vídeo hoje ele tem esse propósito, né, que a gente possa cada vez entender mais tudo que aflige a população negra e que a gente possa desconstruir diariamente o racismo, né? Que sejamos todos antirracistas, né? E porque os dados eles mostram que não somos todos iguais, que não saímos não estamos no mesmo lugar de fala, não estamos todos no mesmo ponto de saída e que o povo negro, infelizmente, é o que mais sofre. Então eu queria compartilhar isso com vocês. E deixem comentários, vamos trocar, vamos conversar em relação à solidão da mulher negra, né? Para que isso nos torne pessoas melhores, que melhore a nossa autoestima e que a gente seja mais felizes, tá bom? Um beijo e vamos enaltecer essas mulheres maravilhosas, essas mulheres negras que fizeram história e foram muitas vezes silenciadas.